Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Viajar para correr. Esse é o tema de hoje do Bem-Estar em Movimento. E quando a gente fala dessas viagens, pode ser viajar para correr para uma cidade vizinha, para um outro estado ou para um outro país. E para conversar conosco sobre esse tema, nós trouxemos duas mulheres que têm experiências bem interessantes para nos contar. Primeiro, a Ana Luísa Castro, que é educadora física, especialista em corrida para mulheres, faz um trabalho muito bacana, já tive a oportunidade de correr com ela e já fez muitas viagens para correr. Ana Luísa, obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Cássia. E quem também está com a gente é a Mia Moretti, que é bióloga. Ela está se preparando para correr a meia maratona de Berlim agora em abril. É ouvinte da CBN, contou para a gente lá no WhatsApp da CBN, no 999119981, que estava se preparando para correr. Aí eu falei, pronto, é a pessoa com quem eu precisava conversar para saber mais a respeito dessa corrida e de como está sendo a preparação para essa experiência. Tudo bem, Mia? Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. Nossa, muito feliz de estar aqui hoje. Te escuto todos os dias, como eu falo, eu corro com você todos os dias de manhã, né? Sempre com meu fone de ouvido ouvindo a CBN, que eu adoro, né? É uma forma de me estimular até a corrida. E é isso. Foi um convite de uma amiga que corre já há algum tempo. Eu há muitos anos já estou querendo voltar para Berlim, que eu fui logo depois que o muro caiu. Olha. Então, eu imagino que seja uma cidade completamente diferente. E daí ela falou, olha, vai ter a meia de Berlim. Eu falei, meia? É muita coisa, eu corro 7, 10 quilômetros, né? Daí ela falou, não, mas você consegue, né? Faz tempo que você corre. E daí, então, eu estou nessa preparação para conseguir fazer esse passeio, né? Por Berlim, correndo. Que delícia. Ansiosa aí, treinando, aumentando a quilometragem agora, né, Ana? Sempre lembrando aqui para os nossos ouvintes, né, que a meia maratona são 21 quilômetros, é bastante coisa. Eu fiz 2 vezes na vida e atualmente nem faço mais porque é um pouco demais para mim. Mas é um objetivo perfeitamente possível para alguém que, como você, já está se preparando e está correndo há algum tempo. Quando você decidiu fazer a meia maratona, de que forma que você intensificou esses treinos? Como que você está fazendo? Então, Cássia, eu hoje, outro dia, nesse final de semana, eu consegui fazer 16. E eu fico pensando assim, quando eu estou no meio do percurso, eu falo, gente, eu acho que vai ser meio impossível conseguir fazer 21. Porque é muito, né? E eu também tenho essa sensação que depois dessa prova, eu vou querer voltar para os 10, para 1 horinha de corrida e tal. Mas também outras pessoas já me falam, não, mas correr no lugar, você tem tantos outros estímulos, é tanta pessoa, né? Um grupo junto, pessoas chamando o seu nome, tal, que você vai acabar se empolgando e vai querer fazer de novo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu corri uns 10, né? E comecei a cada final de semana a aumentar 1 quilômetro. Né? Eu não tenho assessoria, eu corro mesmo por prazer, assim, eu faço o que meu corpo está a fim de fazer todos os dias, né? Então, se um dia eu estou afim, eu faço, se eu não estou, não faço, se eu precisar, eu ando, tal. E daí comecei a aumentar 1 quilômetro por final de semana e tá indo. Comecei a fazer coisas que eu não fazia, me hidratar, porque normalmente até 10 quilômetros eu não parava para beber água, ou uma fruta, alguma coisa mais doce, né, para ajudar. E é impressionante como ajuda, né? Eu acho que se tivesse uma assessoria, talvez meu desempenho fosse melhor. Mas estou curtindo aumentar e daqui 1 mês eu vou contar para vocês como é que foi. Maravilha, a gente quer saber. Muito bacana. Se um dia você quiser ter experiência de correr com uma assessoria, te recomendo a Ana Luísa, que é maravilhosa, que tem uma experiência muito bacana com mulheres corredoras. E aí, para quem está ouvindo a gente, o que você recomenda? A pessoa decide começar essa rotina de fazer viagens para correr. Pode começar pequenininho, viajar para uma cidade vizinha, viajar para o interior do estado em que ela está, ou ir para outro estado. De repente, mais para frente, pensar em uma corrida internacional. Quais são os primeiros passos, Ana Luísa? Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, é começar aos poucos, né? Então, cidades mais próximas, distâncias menores, né? Então, eu não recomendo, eu mesmo tive a minha primeira experiência num país vizinho, que é o Uruguai, mas eu fiz 42 quilômetros num percurso super desafiador. Então, essa orientação da assessoria é legal até para falar, olha, começa numa meia maratona perto, numa cidade vizinha, ou até é diferente você dormir na tua cama.
né? Quando eu fiz Tóquio o ano passado, você muda, eu demorei 5 dias para acertar com o fuso, né? Se a gente for pensar, eu fui correr à noite e eu aqui estou acostumado de dia. Então, acho que a experiência é aos poucos mesmo, tanto de distância quanto de deslocamento. Distância de 5, 10, 21 e também cidades vizinhas para depois ir para um país diferente. Uhum. Bom, você falou pra gente, Mia, que foi uma amiga que te deu essa ideia de fazer a meia de Berlim. Ela vai com você? Como que você vai nessa viagem? Ela vai comigo, é uma amiga irmã. E ela começou a correr recentemente, há uns 6, 7 anos, que ela teve uma desilusão, estava muito gorda, assim, aí começou a correr para mudar essa história na vida dela. Então, para ela é um desafio, né? Foi desafio enquanto ela estava emagrecendo e aumentando as distâncias e tudo mais. Hoje é uma delícia no parque com ela, porque a gente fica conversando também. E ela que trouxe, ela já correu a meia de Buenos Aires, né? E quando ela falou, Flávio, eu vou com você. Só que ela teve uma lesão há uns 4 meses atrás e não está conseguindo pegar mais distância, né, para conseguir. Mas ela vai de qualquer forma, a gente vai juntos. Ela falou que vai fazer um treino de correr um pouco e andar um pouco. O lance é cruzar depois o portão de Brandemburgo, né? Essa é a história, né? Aliás, isso é bacana também, né, Ana Luísa, que a Mia estava falando, da amiga dela, tá ali passando por uma lesão e já tem a consciência de que ela vai precisar caminhar um pouco durante a prova, o que, gente, não é um problema, ao contrário do que muita gente imagina, né? A grande maioria dos... Infelizmente, tem um lado muito bom das redes sociais, mas normalmente você acaba seguindo pessoas que correm rápido. E aí você começa a falar, gente, mas todo mundo faz uma maratona correndo, todo mundo, ninguém se machuca, então tem que tomar um pouco o cuidado com quem você está seguindo, porque a grande maioria dos corredores caminham, a grande maioria dos corredores se machucam. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque o mundo lindo do Instagram, ele acontece só lá, porque todo mundo tem dificuldade. Eu mesmo, com experiência, já tive que andar em provas. Então, assim, faz parte do esporte. Eu acho que o importante é curtir. Então, a gente está falando de viagem, a gente até estava falando um pouco sobre isso antes. Algumas pessoas vão com a ilusão só de fazer a prova, mas você está indo para um país diferente, então você vai caminhar nos dias anteriores, né? Você vai comer uma comida diferente. Então, assim, eu costumo dizer, se você quiser performar, realmente o teu objetivo é esse, façam provas mais próximas da tua casa. A partir do momento que você vai viajar, você não vai dormir na tua cama, você não vai comer a comida que você está acostumada. Então, assim, você vai andar para conhecer, porque faz parte, né, do passeio. Então, aí prefira provas mais próximas da tua casa. E até para os ouvintes e as ouvintes terem uma ideia, né, de como que isso funciona na prática. A experiência que eu tenho de correr fora do país, eu fiz a meia maratona de Mendoza. E foi muito simples, assim. Entrei no site da organização, fiz a inscrição, paguei uma taxa razoável, que não foi das mais caras. Eu me lembro que tinha a exigência de ter um atestado médico dizendo que eu estava apta, então eu fui para uma consulta com o meu médico, ele escreveu essa declaração, e quando eu fui retirar o kit lá em Mendoza, eles me pediram isso, eles não entregavam o kit para você fazer a prova sem isso, mas foi um processo que não foi complicado. Agora, dependendo da prova que a pessoa vai disputar, aí é um processo diferente que pode ser mais rigoroso, ter mais etapas, ser mais caro. Como que foi, Mia, para você em relação a essa inscrição para a meia de Berlim? Foi super tranquilo, até conversando agora com a Ana antes de começar, as pessoas ficam, nossa, mas você conseguiu? Bom, a Sandra, minha amiga, me avisou, eu falei, eu topo, vamos. Entrei no site, na hora eu consegui fazer, foi assim, nenhum processo, nada, muito simples. Até uma amiga minha holandesa, eu comentei com ela, eu tô indo para Berlim, né, no começo de abril, será que você consegue ir lá me encontrar? Ela falou, nossa, mas como que você conseguiu? Eu vi que era para eu fazer mesmo. Talvez por isso que tenha sido tão fácil, né? Foi muito simples, como se eu estivesse comprando qualquer coisa pela internet, assim. Foi bem tranquilo. Agora, Ana Luísa, tem provas que têm outros critérios e às vezes até as pessoas precisam contar com, sei lá, algum tipo de ajuda profissional. Como que funciona? Hoje, principalmente as maratonas, acabou virando um negócio mesmo, né? A gente tem as 6 principais, hoje 7 que Sydney entrou, e essas provas são muito difíceis. Você não consegue entrar e se inscrever. Quais são essas
essas 7 principais? É Sydney? Sydney, Tóquio, na Europa, Berlim, Londres, e nos Estados Unidos, Chicago, Nova York e Boston. Nenhuma dessas provas você consegue entrar e se inscrever. Então, tem alguns critérios. Sim. Algumas por tempo. Então, você precisa ter aqui uma maratona que te classifica. E esse tempo, ele é bem difícil. Ele é por idade, né? Quanto mais novo você é, esse tempo é mais difícil. Você tem que ter uma espécie de índice. Exatamente. É um índice. Para a grande maioria, você entra se você realmente tem um tempo muito bom. A segunda opção é o sorteio, que está cada vez mais difícil. Ontem mesmo teve o sorteio da prova de Nova York, nessa semana aqui, comecinho de março, e 200 mil pessoas tentaram esse sorteio. Nossa. Para 4 mil pessoas serem sorteadas. Então, é um sorteio muito difícil. Nossa, mais difícil que o vestibular de medicina. Exatamente. Eles fizeram até com uma comparação que é mais difícil o sorteio de Nova York do que entrar em Harvard. Olha isso. A terceira opção, que é muito comum, são as agências. Aqui no Brasil, a gente tem 3 agências que fazem esse trabalho. Então, você consegue a inscrição, obviamente, por um valor maior. E eles também já fazem uma venda amarrada, né? Casada com o hotel. E a outra opção, que também é muito bacana, eu corri Tóquio assim, que é por instituição de caridade. Você ajuda uma instituição e tem a tua inscrição garantida. Olha, mas são provas, aqui vale lembrar, são provas bem caras. Sim, tem algumas provas que são super caras e também porque a gente está falando aí de moeda de outros países, que tem hora que a gente vai fazer a conversão e dá até uma tristeza. Agora eu estou vendo aqui, Ana Luísa, que você trouxe algumas medalhas muito bonitas. Essa mais retangular é da Disney, é isso? Eu fiz essa prova logo que minha filha nasceu. E aí a gente foi em família. Uma das coisas que eu gosto muito... Vou mostrar aqui. É fazer O meu marido está comigo há 12 anos, ele fala, será que um dia a gente vai conseguir fazer uma viagem sem uma prova? Porque realmente eu gosto dessas duas, da corrida e do turismo. Então, eu acabo fazendo essa dobradinha boa, né? Esse presentinho para mim. Eu tô vendo aqui na medalha que tá escrito assim, Disney Wine and Dine. Mas é para correr ou para comer e beber? Então, pensando em alegria e diversão, a gente faz as duas coisas, né? A gente corre para poder comer e beber, também, não é? Então, a gente também faz isso. Nossa, muito, muito bacana. Agora, quando você decidiu que você ia, Mia, fazer a meia maratona de Berlim, 21 quilômetros pela primeira vez. Como que foi no seu meio, na sua família, entre os seus amigos, quando você comunicou isso? Você tá louca? Para que fazer tudo isso, né? Não, mas o pessoal incentiva, acha legal, acho que tem que fazer. Eu só fiquei um pouquinho mais chata porque agora eu quero treinar um pouquinho mais com seriedade, né? E eu trabalho no mar, né? E muitas vezes eu tenho que embarcar. E depois que eu comecei a correr e eu quero treinar, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para correr se eu estou embarcada? Então, às vezes, eu prefiro não ir para o mar para poder fazer o meu treino de manhã cedo, direitinho, né? Tem que focar nisso por enquanto. Eu acho que vai ser essa viagem, vou ter essa experiência, depois eu, não sei, né? Talvez volte ao normal de correr mais. Dependendo da experiência, talvez você fale, acho que eu vou dobrar a distância. Vou tentar a maratona da próxima vez, sair desse negócio de meio. E é bom que eu tenho 55, né? Mas eu não tenho lesão, não tenho dor, eu não tenho nada, né? Então, não me causou ainda nenhum problema, né? Mesmo sem fazer esse trabalho de musculação, que eu tenho vergonha de falar que eu não faço, precisa fazer, hein? Ainda mais com essa idade, né? Tem que fazer. Não, nem pela idade, mas todo mundo, né, Ana Luísa, que faz corrida, precisa ter um trabalho aí de fortalecimento muscular. Eu costumo dizer, se você quiser correr para sempre, a musculação é uma grande aliada. Então, acho que quando eu voltar, vou começar a intercalar, né? Cuidar melhor dessa parte, porque é bom, né? Correr é bom. É muito bom. E é fácil, né? Isso que é bom, é fácil, né? Tem o seu tênis gostoso, sua roupa. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com meu pai o ano passado, que me convidou. Fiquei até surpresa, assim, da viagem. A gente foi para a Europa, várias cidades. E eu falei, vou levar meu tênis. Só que era outono, então clareava às 7 da manhã, 7h30. E logo depois já tinha as atividades lá da viagem. Então eu acordava à noite, né? Tava bem escuro, friozinho para sair para correr.
E eu fazia os percursos, assim, chegava na cidade, estudava um percurso. Então era muito gostoso, que eu conhecia as cidades no escuro, né, correndo aonde eu estava querendo ir. E foram 18 dias de viagem, eu lembro que estava no último dia, eu falei, não, hoje eu não vou correr, né, não vou acordar cedo para correr. E daí eu fiz os cálculos, eu tinha corrido 89 quilômetros na viagem. Olha. Eu falei, não, eu não vou fechar com 89, vou fechar com 100. Daí eu falei, pai, já venho, botei o tênis no último e fiz dia... mais um. Então, quer dizer, é um esporte fácil, prazeroso e que é isso, você consegue, né, fazer em qualquer lugar e a satisfação depois é muito boa. E durante, né, que vai conhecendo os lugares, olhando, né, as paisagens diferentes. Você vai onde as pernas te levam, né? É muito bom. É bem legal, você falou da Europa, e os europeus e os americanos, eles correm muito. É muito interessante você ter essa experiência da viagem, porque você vê desde pessoas mais jovens, e eu tenho visto a cada ano que passa os jovens estarem se interessando, porque a corrida não é um esporte muito do jovem, e aí de um tempo para cá tem sido. Até porque você ficar várias horas correndo exige muito da parte mental, e normalmente a gente vai melhorando. Tem que ter alguma coisa boa de envelhecer, e eu acho que a mente é uma delas. E é muito bacana ver o quanto idosos fazem, e isso eu acredito, até aproveito aqui para ter essa oportunidade de falar, que os brasileiros estão correndo mais. Então, o esporte que mais cresce é a corrida. E eu gostaria muito que a gente tivesse essa cultura da corrida como tem lá fora. Então, acontece em abril agora, dia 6, inclusive no dia da tua prova, acontece a Maratona de São Paulo. Quem tiver a oportunidade de ir para as ruas, de motivar, a gente vai com o grupo, sempre fica num quilômetro 32, 35 dando Coca-Cola para as pessoas. Então, assim, quem tiver a oportunidade, 6 de abril, tiver em São Paulo, prestigie, porque quanto mais a gente divulgar, esse esporte vai crescer ainda mais. Muito bacana. Foi a primeira meia maratona que eu fiz. Porque quando eu falo que só foi a primeira, parece que eu fiz um monte, né? Fiz duas. Fiz essa e fiz a de Mendoza, mas essa foi a primeira e é muito legal, a meia maratona de São Paulo. Então, Ana Luísa, pensando assim naquelas pessoas que estão começando, né? E já passaram, de repente, por corridas em cidades vizinhas, em outros estados, e querem começar a fazer essas provas internacionais. O que você recomenda de ponto de partida? Uma coisa que eu acho bem importante, Cássia, é você ter uma orientação, alguém para ajudar. Então, algumas assessorias fazem esse trabalho também fora. Ou você ter um companheiro para eu fui para o Japão sozinha, mas meu marido estava no quilômetro 32 para ajudar com hidratação, ajudar com água, porque é muito bom você se sentir ali acolhido num momento que pode dar tudo certo, mas também não. Então, um primeiro momento, eu acho que uma assessoria, alguém que, ou uma conversa com alguém que já fez prova internacional, que tem aí colocar dicas, porque com certeza demanda um pouquinho mais de organização. Agora, em termos de cidade a ser escolhida, de prova a ser escolhida, Tóquio, por exemplo, é uma prova boa para quem está começando? Então, é uma prova maravilhosa, mas não para quem está começando. Eu mesmo, foi a minha 10ª maratona, então eu tive dificuldades em adaptação. A sorte é que realmente eu também usei, era o sonho do meu marido conhecer Tóquio, então eu juntei as duas coisas. Então eu fui antes, mas eu demorei 5 dias para entrar no fuso. Então se eu tivesse chegado 3, 4 dias antes, eu teria dificuldades. Então assim, o que eu aconselho para uma prova longa, cidades vizinhas, a gente tem aqui, você falou de Mendoza, tem Buenos Aires, tem uma maratona maravilhosa. Então eu começaria com cidades mais próximas, e aí sim, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, e até a Oceania, aí, que eu estou agora em Sidney também. Talvez eu tenha, talvez não, eu tenho muita vontade de fazer. E, aliás, essa é uma prova que demanda, né, um esforço grande antes da corrida em si, porque é uma viagem muito longa, né? Sem dúvida. Então, é o tipo de viagem que você tem que planejar bastante para, como você disse, no caso de Tóquio, você não chegar em cima da hora para a prova no momento em que você ainda não se adaptou ali ao fuso, né? Com certeza. E outra coisa que é muito importante é o estilo da alimentação. Eu tive muita dificuldade, eu fiz 2 provas
provas na Alemanha e eu tive muita dificuldade com alimentação, porque a não ser que você vá em restaurantes internacionais, mas é uma comida, muita carne de porco, muita gordura. Londres também eu tive dificuldade. Então, uma dica também que eu dou, caso você não vá em hotéis, até ter um Airbnb ou uma casa para que você possa se alimentar muito parecido com o que você já faz aqui. Porque essa mudança pode, sim, ter algum problema intestinal, adaptação, né? Sim. Então, tomar um pouquinho de cuidado também com essa alimentação. É. E hidratação também, porque se você vai para brincar, o que é muito legal, mas a gente anda mais, né? Uma cidade que você quer conhecer, então às vezes esquece da hidratação e isso é fundamental para uma prova de longa distância. Bom, eu estou vendo aqui, Ana Luísa, que você tem uma lista de países para os quais você já viajou para correr, então pensando aqui nas cidades. Tóquio, Londres, Paris, Valência, Berlim, Munique, Chicago. Já falou para a gente dessa corrida bacana na Disney. Já foi para Buenos Aires correr, Punta del Este, que foi sua primeira. Aqui no Brasil, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Florianópolis, Fernando de Noronha. Então, começando pelas provas aqui dentro do Brasil. Qual foi aquela inesquecível para você? Fernando de Noronha. Ai, nossa, demais, né? Fernando de Noronha, você não precisa fazer nada, já é maravilhoso. Como bióloga marinha, tinha que ser, né? E foi, além de ser uma delícia, quando eu fiz uma curva, me falaram que eu estava em terceiro lugar, algo assim, eu não me lembro se eu fechei em segundo ou terceiro. E ainda foi mais inesquecível, porque eu falei, eu tô correndo num paraíso e ainda tive pódio, então foi muito legal. Mas tem sobe e desce, muito né? sobe e desce. Muito sobe e desce. Em que época do ano essa corrida? Eu fiz uma que é de um atleta local, ele chama Seu René. E eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foi em maio, algo assim. E é uma prova bem importante, porque esse senhor, ele corre em Fernando, todo mundo conhece ele faz a cidade inteira correndo, e aí fazem uma prova para ele no dia do aniversário dele, algo assim. Gente, que legal. Ai, Que engraçado. É a segunda história que eu escuto parecida, essa do seu René com o Fernando de Noronha. Que eu tenho uma amiga que se inscreveu para fazer uma prova agora no primeiro semestre em uma cidade de Minas, não sei se é Uberaba ou Uberlândia, que também tem uma pessoa ali, um senhor, que é corredor há muito tempo e criou a prova com o nome dele. Olha que legal. Ou que menciona o nome dele, não sei exatamente o que, mas é uma história parecida com essa. Tá anotando aí, Fernando de Noronha, para você que é bióloga? Com certeza. E você teve experiência em corridas em outras cidades, em outros estados brasileiros, antes de pensar nessa experiência que você vai ter agora em Berlim? Não, nunca. Só fiz prova aqui. Fiz 2 provas aqui em São Paulo só. Vou fazer uma semana que vem, para meio que treinar ainda para a próxima, porque na prova é gostoso, né? Você fica mais animado. É um clima diferente, né? Um clima diferente, mas não tive. Tenho, dessa forma de viajar, eu sempre levo tênis, né? Sempre que dá, saio correndo aí de manhã cedo para conhecer os lugares, né? Então, não tive experiência de prova, nada. A de Berlim vai ser minha 4ª prova na vida. Mas sempre fiz pelo prazer de estar no parque, né? E tem isso, eu acho que você tem uma leveza da corrida, né? Então, sabendo que você vai lá para curtir, é tudo maravilhoso, né? E assim que a gente está indo com esse objetivo. E foi muito bom você falar do lance da alimentação também, para a gente se preparar. A gente alugou um Airbnb perto ali da corrida, né? Um supermercadinho para fazer as coisas... Acho que foi uma ótima dica, assim, aliás, pra gente já pensar nisso. Essa ideia de alugar uma casa ou um apartamento na cidade resolve o problema já daquela primeira refeição que é importante antes da prova, que é café da manhã, que às vezes você viaja e fica em hotel e o café da manhã do hotel ainda não está sendo servido na hora que você precisa sair para ir para a linha de largada, né? Então, eu tenho corrido agora no segundo semestre em Trancoso e também a gente alugou um lugar pensando nisso e não depender aí da comida da pousada, de estar pronto, não estar pronto, de ter alguma coisa para as pessoas nessa experiência. Agora, Ana Luísa, qual que é a próxima corrida internacional? Então, eu vou para Nova York esse ano com mais 10 alunas da equipe e a gente estava nesse sorteio aí, mas a gente já tinha fechado em agência justamente porque a gente sabia dessa dificuldade. E Nova York ainda tem um agravante, porque ela acontece em outro estado, a gente tem que outra cidade. E aí a gente sai
4 da manhã do hotel para a largada ser 11, é uma coisa assim que demanda muito tempo. Então, essa também é uma prova que nem sempre é interessante ser a primeira, porque você precisa levar alimentação também. Então, muitas vezes as provas, principalmente as grandes, Nova York é uma prova que tem 55 mil pessoas. Então, demora muito tempo para a tua largada. Então, você tem que levar comida antes, hidratação. Então, pensar em tudo isso, né, nessa organização. Ai, que maravilha. Bom, depois quero saber como foi Nova York e depois quero saber de você, Mia, como foi essa meia maratona de Berlim agora, combinado? Como eu te falei, eu vou com as minhas amigas, né? Meu companheiro vai também. E eu tava falando, gente, só que eu vou ouvindo algum podcast, alguma coisa, porque para mim é importante, né? Tá? Não é só a música, né? Talvez ali no finalzinho, que estou mais cansada, eu boto uma música mais forte, mas com certeza eu vou estar com o meu fone de ouvido ouvindo alguém, ou um Fim de Expediente, que eu adoro também. Eu já ia te corrigir, eu adoro. falar, ouvindo alguém, não. Você sabe que tudo que a gente faz ao vivo na programação da CBN vira podcast, tá não, tudo lá. adoro, Você sabe que as grandes nos meus provas... longos eu fico ouvindo o final do expediente fim do expediente que eu não tinha conseguido ouvir durante a semana. Se eu puder te dar uma dica, escuta a torcida, porque Berlim com certeza vai parar para essa prova. Então é muito bacana. Normalmente as maiores provas têm banda durante o percurso e você ouvir a torcida é emocionante. Ai, que bacana. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. Mas fala, você ia dizer alguma coisa? Não, eu ia fazer uma pergunta para Ana. Como é que está essa mudança aí da água, né? De não ter mais a água em copinho, né? Eu sou bióloga, fico sempre preocupada com resíduo e tudo mais. Tá tendo essa mudança para latinha ou para as pessoas mesmo se servem? Aqui no Brasil, algumas provas já estão em latinha. Na Europa, até onde eu me lembro, a minha última prova na Europa foi Valência, eles dão em copinhos abertos, não existem mais os... Depende muito de cada prova, né? Eu, particularmente, gosto sempre de correr com a minha água, mas no Japão eu não conseguia entrar com água, eles tiram qualquer tipo de líquido. É mesmo? Então, vai depender muito de cada prova, vale a pena você entrar em contato com a organização ou ler antes, que aí eles informam como é a hidratação. Normalmente na Europa são copinhos abertos, que a gente até indica ou parar ou apertar esse copinho para você não se molhar inteiro. Mas é tipo copinho de papel, essas coisas? Geralmente papelão. Papelão. É importante, né, que a gente está fazendo uma coisa que é saudável para o nosso corpo, né, que faz bem. Aliás, o colesterol bom é super alto, né, ótimo, né, mas tem que ser, às vezes me incomoda, assim, o tanto de resíduo que fica, né, nessas 3 provas que eu corri. Vi aquilo tudo de copinho, eu falava, meu Deus, que aflição que dá, né? Mas, enfim, então... Aproveitando esse gancho essa aqui, mudança, né? na USP, a gente tinha o hábito, e a maioria das assessorias, do copinho de plástico. E aí, essa turma nova, maravilhosa, eu tive uma aluna, Raquelzinha, que corre muito, por sinal, pelo Pinheiros, ela montou um projetinho para a gente diminuir o lixo na assessoria, e foi uma coisa que a gente fez, foi muito legal. Então, antes eu saía com 6 sacos de lixo, hoje eu saio com meia sacolinha. Então, a gente tirou o copinho plástico, coloca dá garrafas para cada uma repor a sua própria água. Eu ganhei uma garrafinha sua que eu tenho até hoje. Muito bom. Isso também é super importante. Eu quero agradecer demais a participação hoje aqui no Bem-Estar em Movimento da Ana Luísa Castro, educadora física especializada em corrida para mulheres, trazendo aqui toda a sua experiência com essas corridas internacionais também. Ana Luísa, parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela sua presença. Cássia, obrigada por mais uma oportunidade. E quero agradecer também demais a Mia Moretti, bióloga, que foi um prazer conhecer, é nossa ouvinte, acompanha sempre a nossa programação e contou pra gente que está treinando para fazer a meia maratona de Berlim agora no mês que vem. Tenho certeza que a sua prova vai ser maravilhosa, Mia. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Para mim foi um prazer ter vindo. Primeiro, fiquei muito alegre, né, com o convite ontem, depois de ter mandado o WhatsApp para vocês, porque eu sempre mando, né, e ontem foi com esse foco de falar da corrida, mas para mim foi muito legal te conhecer pessoalmente, te escuto todos os dias, né?
Adoro sua risada. Os comentários quando me coisa é muito gostoso. Então, para mim foi muito, muito gostoso estar aqui. Vou contar, assim, logo que eu terminar, já vou mandar um WhatsApp para vocês contando como é que foi. Tenho certeza que depois vai ser tão maravilhoso quanto está sendo essa sua expectativa agora. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. A gente conta sempre com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.